Olá, 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 estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui no Instagram de psicólogo do Rodrigo César Psi. E essa live vai ficar gravada e eu vou colocar também no canal Rodrigo César no YouTube. Enquanto as pessoas estão chegando aqui no ao vivo, eu já vou fazendo uma introdução para quem está vendo a live pós, né? Eu vou ter que ficar segurando aqui, eu não trouxe o tripé. É uma live de improviso, tá? É uma live de improviso e eu quero conversar muito sério com vocês. Todo mundo é bem-vindo a essa live, exceto pessoas escrotas, né? Mas enfim, porque essa live ela é direcionada a profissionais da saúde, tá? Ela é direcionada a profissionais da saúde, profissionais da educação e aos pais, tá? Eu não tô vendo os comentários. Tô vendo aqui, tá chegando. Eu tô vendo que tem pessoas ao vivo, mas eu não sei ainda quem é. Tadeu, boa tarde. Você tá me ouvindo? Tá me vendo direitinho? Eu tô com essa dúvida porque uma live assim que eu cheguei aqui nem trouxe o tripé. Eu preciso falar sobre esse tema do bullying. É um tema muito... Não é uma live polêmica, Tadeu. É uma live que eu, inclusive, não vou falar muito. Obrigado por falar que tá tudo bem, o som, o áudio. Eu vou deixar essa live salva aqui, vou publicar no YouTube também. Mas é um tema maldito. Maldito. É um tema maldito que persegue muitas pessoas em diversos contextos, né? E eu quero tratar esse tema porque é um tema que me afeta e me atravessa de uma maneira que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Essa semana que passou, morreu um menino de 13 anos de idade, né? O nome dele é... Cadê aqui? Eu deixei aqui. Carlos Teixeira, na Praia Grande. Ele foi agredido por colegas de sala de aula, colegas da escola, da mesma faixa etária, dentro de um banheiro que é conhecido como banheiro da morte, né? Ele foi agredido. Ele chegou a alertar a escola anteriormente, os pais alertaram a escola sobre outros episódios e a escola não fez nada. Rodrigo, mas essa escola de repente está dentro de uma área de perigo, a direção não pode fazer muita coisa, mas enfim, algo pode ser pensado, se não em termos de punição, de educação. Aos pais de alunos, aos pais, meu recado é, se você vai procurar uma escola para pôr teu filho, e a escola fala, não tem bullying aqui, foge dessa escola. Porque toda escola tem bullying. Isso é natural do ser humano, fazer bullying com os outros. É natural, é arquetípico. Se preocupe em como essa escola lida com o bullying. Isso é uma das coisas mais importantes. Não se a escola tem ou não tem, porque isso é uma mentira. Se a escola falar que não tem, ela não está vendo o que existe debaixo das barbas dela. Mas se preocupe como ela lida com o bullying, quais são as ações de fato. E essas ações, muitas vezes, sim, às vezes ocorrem punições, advertência, essas coisas nesse sentido, expulsão muitas vezes, suspensão. Mas também a gente precisa de ações educativas, né? Como que a gente pode, né, trabalhar essa questão educativa? Eu acho que sim, é papel de nós psicólogos cobrarmos do CRP, do CFP, né, presença de psicólogos em massa nas escolas, em massa nas empresas também, né? Tipo, empresa tem assédio moral também, né? O bullying, eu tô pegando um recorte do bullying, dessa violência psicológica, né? Que o bullying é uma ameaça, uma agressão, né? A tradução de bullying, peguei até aqui para falar para vocês, porque a gente fala bullying é uma palavra que não é do português, né? Mas bullying pode ser traduzido como assédio moral, ameaça, maus tratos, assustar, oprimir, arreliar e por aí vai, né? Mas essa agressão, seja física ou psicológica, e isso acontece também nas empresas, né? Então, assim, se empresas com determinados números de funcionários precisam de um médico, por que não de um psicólogo organizacional? Não o carinha que vai ficar pegando e fazendo triagem de currículo ou folha de pagamento. Não é isso. A gente é formado, a gente é treinado para trabalhar com comportamento, ações educativas, inclusive. A psicoterapia, como diz o Carl Gustav Jung, a psicoterapia também tem um período de educação, né? Educação para o autoconhecimento, para refletir, é um trabalho educativo, né? Então, isso também precisa refletir no ambiente escolar. Existe o psicólogo escolar. Cadê o psicólogo escolar nas escolas? Cadê? Né? Aí você tem uma porcaria de um governo que veta a presença de psicólogo. Isso é inadmissível, entende? Então, assim, psicólogo, o que pode um psicólogo dentro da escola?
Psicólogo vai ouvir aluno, vai ouvir funcionário, vai ouvir pais. Psicólogo dentro da escola não vai só trabalhar a inclusão de autista, não vai só trabalhar, né, os aspectos inclusivos, não vai só trabalhar transtorno de aprendizado, dislexia, descalculia e afins. Não é isso. Mesmo porque dislexia, descalculia, muita coisa é pro consultório, não é para dentro da escola. Mas às vezes faz uma leitura diagnóstica disso. Mas principalmente algo que está crescendo demais, porque no nosso país está permitido, né, fazer o que quiser com quem quiser. Porque tem essa cultura de que, eu tenho uma arma, eu posso. Basta ver a fulana que chamou o filho para matar os idosos para quem eles deviam. Né? Isso é uma coisa inadmissível. Eu não estou aqui para avaliar psiquismo de ninguém. Talvez tenha um transtorno de personalidade ali duplo. Não sei. Não posso falar, não posso, porque não é nem ético. Nem conheço as pessoas para avaliar nesse sentido. Agora, em questão de bullying, o negócio fica sério. E o que eu quero falar com vocês aqui é muito mais sério ainda. Como é que uma médica que atende uma criança, um menino de 13 anos que está se queixando de dor sem respirar, como é que uma porra dessa grita com um menino desse e manda embora para casa falando que ele tem escoliose? Como? Isso é inadmissível. Tirar uma merda de um raio-x, de ombro, sendo que ele está referindo dor no peito. Isso é inadmissível. Não sou médico, não posso ditar conduta médica. Mas cadê a empatia? Por que gritar com uma pessoa que está referindo dor? Isso eu não entendo. Então, gente, o que eu fico pensando na cabeça desses pais que foram buscar ajuda, eles não foram negligentes, eles buscaram a ajuda da direção. Cadê? Buscaram ajuda médica. Cadê? Dois meninos que estão envolvidos no crime estão foragidos, fugiram, se pirulitaram. Mas aí a gente tem também aquele pensamento nesse país, um pensamento criminoso e tacanha, inclusive, de vingança, olho por olho, dente por dente. Não é isso. Rebaixa a maioridade penal. Não estou falando isso também. Cadê as ações educativas? Porque essas crianças certamente também sofrem outros tipos de violência e não justifica o que fizeram. Não justifica de forma alguma. Mas o sistema está tão cagado que alguém precisa começar a puxar fios para começar a lidar com isso. Eu não sei o motivo do bullying, porque às vezes o bullying é só uma agressão contra quem é considerado mais fraco. Não tem às vezes homofobia, não tem transfobia, racismo, não tem às vezes isso, mas muitas vezes tem. E as escolas cada vez mais estão recebendo pessoas para tratar esses temas. E a gente precisa dessas inclusões. E muitas vezes, sabe quem recepciona mal o profissional que vai dar uma palestra, por exemplo, sobre transmasculinidade? São os professores, são a direção. Porque as crianças, os alunos, eles querem aprender aquilo. Porque eles só repetem muitas vezes o que eles ouvem por ali. Isso é um ciclo que se começa ali e não tem hora para terminar. Não tem. Às vezes termina numa tragédia como a que aconteceu. Então, se você é um professor, se você é um profissional da saúde, se você é um pai, como é que a gente lida? E aí eu vou dizer, agora eu vou meter o dedo na ferida com local de fala. Tá? O que eu vejo é o seguinte, a gente tem sim um mecanismo de bullying, que é um script arquetípico, passo a passo, seja um bullying de uma pessoa para uma pessoa, de uma pessoa para um grupo, ou de um grupo para uma pessoa, de um grupo para outro grupo. A gente tem essas possibilidades e é um script, é um roteiro, etapas que começam de um jeito e terminam de um jeito. O que muda é a intensidade, a gravidade, o tanto de tragédia que tem nisso. Eu sou vítima de bullying. Eu tenho no canal Rodrigo César um vídeo sobre ser gay e o bullying. Eu tenho um vídeo no canal sobre relacionamento gay abusivo. E eu não falo abertamente em algumas partes, quando eu estou falando do tema, que eu sofri isso. Tá, Rodrigo, mas você não tem grandes sequelas. Aparentemente não tenho grandes sequelas, ainda bem. Me coloco num lugar de privilégio. Mas não foi fácil da mesma forma. Não foi fácil. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Às vezes, aquele jovem está sofrendo e ninguém sabe. Quando eu estava na 4ª série do ensino fundamental, né, que naquela época chamava primário, e hoje em dia acho que a 4ª série está no 5º ano, alguma coisa assim, me foge como que é essa classificação. Mas quando eu estava na 4ª série, né,
com 10 anos de idade, eu pedi para trocar de escola. Eu estudava numa escola, eu pedi para trocar de escola. Eu estudava numa escola pública e eu sofria bullying por ser já um jovem com suspeitas homossexuais. Né? Um menino de 10 anos que nem sabia, que é curioso, né? Porque quando o gay, né, o LGBT, ele sabe sobre o que é ser LGBT, é sempre pelo olhar do outro, porque o outro começa a acusar a pessoa por algum trejeito, por alguma forma. Eu cheguei nos meus pais, falei que eu estava sofrendo... não existia bullying, a gente usava a palavra zoar, estavam brigando. Eu usei isso, mas eu tinha vergonha de falar exatamente o que acontecia, porque era vergonhoso. Era vergonhoso, porque além de ter que lidar com a agressão, a gente tinha que lidar com o motivo pelo qual a gente estava sendo agredido, que a gente nem fazia ideia do que poderia vir a ser. E aí eu pedi para trocar de escola. Isso foi na virada dos anos 1989 para 1990. Em 1990 eu comecei na 5ª série numa escola particular que meus pais suaram para pagar. Plano Collor, né, gente? Foi quando o Collor, Fernando Collor de Mello, entrou. E o Collor entrou e a economia, vocês sabem o que aconteceu a bosta nesse país. Meus pais suando, porque eles pagavam faculdade para minha irmã, colegial para outra, que é o ensino médio, colegial para outra, em escolas caras, tal. Meu pai ralou. Quando eu entrei para a escola particular, que eu achava, porque a gente vai tentando resolver da forma que a gente sabe. Então, eu ouvia dizer que pessoas da escola pública eram muito ruins porque eram de uma escola pública. Então, na minha cabeça, resolveria indo para uma escola particular. Aí começou um outro calvário meu, né? Porque a escola particular, uma que eu não pertencia àquele grupo da escola particular financeiramente, e outra que o bullying continuou, né? Passei até a 8ª série sofrendo. Uma vez eu estava mordendo uma caneta, eu sofri porque eu estava mordendo uma caneta porque eles maldaram achando que eu estava fazendo uma coisa que eu não estava. Sabe o que é aula de educação física? Pois bem, sabe o que é ser violentado no vestiário sexualmente no vestiário de natação? E aí não tem a ver com o povo da escola, tá? Tem a ver com outra pessoa, mais velha inclusive. As pessoas não sabem que eu parei de fazer natação porque eu fui estuprado dentro de um vestiário de escola de natação. E eu não levei para a direção, porque eu tive vergonha. Não contei isso para os meus pais, porque eu tive vergonha. Eu só parei de ir. E a partir dali eu comecei a engordar. Então a minha solução para minha vida era ficar em casa, debaixo da coberta, assistindo televisão, desenho animado, comendo. Comecei a engordar. Estou falando como que é um desenvolvimento de bullying. No meu caso foi obesidade e depressão. Para outras pessoas são outras coisas. Tem o cutting, que é o se cortar, tem a reprodução da violência, tem uma série de coisas. Aí, gente, terminou a 8ª série. Minhas irmãs e minha mãe tinham estudado numa escola aqui de Santo André. E eu passei numa outra escola com mais desconto, mas como elas tinham estudado naquela, para mim era uma referência de segurança. Eu estaria seguro ali. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Eu mudei para uma escola aqui em Santo André. Essa escola não existe mais. Primeiro ano de boinha, mas a partir do meio do primeiro ano para o segundo ano do ensino médio, do colégio, foi um dos piores anos da minha vida. Era bullying diariamente. Era humilhação diária. E era um grupo. Eu tenho uma amiga daquela época e ela pode confirmar o que eu tô falando. Eu não tinha quem recorrer. Não tinha. Então, eu matava a aula. Eu tinha aula de manhã e de tarde. Eu ia para a escola de manhã e na hora que eu tinha que voltar à tarde, onde as matérias eram mais livres pra gente estar ali com algumas pessoas, em atividades mais livres, eu fugia. Teve uma disciplina que eu podia ter 42 faltas, eu tive 40. E o professor me cacetando, porque eu, além de tudo, tirava 10 na matéria dele, né? Eu tirava 10, era matéria de programação, linguagem de programação. Eu tirava 10 e ele não entendia como eu faltava, porque eu estudava em casa. Eu saía, para minha mãe não saber que eu estava matando aula, eu fazia o seguinte: tem um shopping perto de casa, eu passava a tarde inteira andando dentro daquele shopping. Que nem era shopping, era o mapping. Era uma loja de departamento, eu ficava andando dentro daquela loja de departamento o tempo inteiro. Eu não ia para cinema, não ia me drogar, não ia fazer nada. Digo mais, não me droguei porque nunca ninguém me ofereceu. Porque eu não sei se alguém tivesse me oferecido, eu não teria aceitado. Né? Então, assim, tem essa questão também. Eu aceitei comida, né? Minha avó me dava comida, eu comia, porque era a minha vazão. Eu parei de fazer esporte, né? Então, assim, eu tô trazendo a minha história, porque eu sei que muita gente que tá aqui gosta do Rodrigo, não do psicólogo Rodrigo, do Rodrigo César Casemiro, a pessoa física por trás da pessoa jurídica.
É dessa pessoa que eu tô falando aqui, como psicólogo, fazendo uma fofoca sobre mim mesmo. Mas é desse que eu tô falando. Porque as pessoas não imaginam o que eu passei. E eu passei pouco perto do que esse menino passou, perto do que tantas outras pessoas passaram. É inadmissível, inadmissível. Só que acontece. E a gente precisa ver como é que as escolas, como é que as equipes médicas, psicológicas revidam, ou melhor, revidam não, lidam com isso sem revidar. Porque é muito sedutor cair no discurso de ódio e, então vai lá e dá porrada também. Eu não sou uma pessoa que dá porrada nos outros. Por que eu teria que dar porrada? Por que eu teria que responder da mesma forma? Eu já vou falar de 3 livros aqui do Marcos Lemes, que é meu amigo pessoal, escritor, ator também. E vocês vão entender. Esses 3 livros, eu já falo deles lá no canal Rodrigo César, tem review dos 3, e é sobre essa temática que a gente está falando aqui agora. Mas no segundo ano do ensino médio, né, eu sofri demais. Demais, demais, demais. A aula de educação física não era no mesmo lugar da escola, porque a escola não tinha espaço para quadra. Era, assim, a uns 400 metros da escola. E o simples fato de ir até lá e ter que ficar até lá era bullying atrás de bullying. Só que aí, algo mudou na minha vida. Aí é uma experiência espiritual, esotérica, como vocês quiserem, mas não dá para dissociar isso da minha história e o que mudou. Eu não falava nada para ninguém. Nada para ninguém. Isso em 1995. Em 1993, a cantora Madonna veio pro Brasil. Eu, como um monte de gente, repeti o que falavam dela. Essa puta, não sei o que, não sei o que. Mas aí um dia a Rede Globo decidiu transmitir o show dela. Em 1993, o show que ela tinha feito. Aí eu falei, vou gravar porque isso aqui é meio que histórico, né? Minha irmã uma vez falou pra mim assim, grava o show da Daniela Mercury, aquele do MASP, porque isso vai ser histórico, né? Vamos gravar em fita de VHS. Eu falei, da Madonna também vai ser, eu vou gravar também. Gravei. Quando eu tava assistindo aquilo, eu me encantei com aquela pessoa. E uma das músicas, eu falei, eu conheço essa música do rádio e gosto muito. Não sabia que era dela. É uma música que chama Express Yourself. Na tradução, se expresse. Essa música é tão importante, eu tenho ela tatuada no braço aqui, né, gente? O logotipo do CD junto com o meu salsichinha, que foram 2 coisinhas que salvaram minha vida, tá? Ouvi Express Yourself, não entendia nada de inglês, gostava, e comecei a me interessar pela carreira da Madonna. Comprei um vinil da Madonna, comprei CDs da Madonna, porque logo em 94 já veio a transição pro CD, comprei os CDs da Madonna e tal. E não entendia muito porque era tudo em inglês. Em 1995 aconteceram 2 eventos que mudaram minha vida. E aí eu volto para a experiência esotérica, espiritual, espiritualista, como quiserem. Minha família, minha mãe e minha avó, assim, sempre gostaram muito de benzedeiras. E a gente foi numa benzedeira chamada Dona Lídia, uma senhorinha que já não está mais aqui nesse plano, né, como muitos dizem. A Dona Lídia, sem nem me conhecer, foi lá me benzer. Eu, hoje, olhando para trás, penso, ela deve ter incorporado uma preta velha nesse benzimento, porque hoje eu entendo que ela incorporou. E ela olhou para mim e falou assim, você tem que aprender a escolher quem tá do teu lado. Olhar e falar, este serve, este não serve. Foi o que essa pessoa falou para mim, sem me conhecer. Uns dias depois, eu peguei e entrei numa banca de revista aqui em Santo André, que chama Superbanca, que era, quem conhece essa Superbanca em Santo André sabe que era ali no Jardim, que era uma lojinha pequena, mas era maior do que uma banca de jornal. Hoje ela é imensa, mas antes ela era uma superbanca porque ela já era maior que uma banca de jornal. Em 1995. Tinha uma revista da Madonna, que naquela época a gente comprava revista, né? Fã comprava revista. Uma revista de uma marca chamada Showbiz, ou Bis, acho que era Bis. Bis Letras Traduzidas. Era uma edição comemorativa daquele show de 1993 e tinham as letras traduzidas. Eu vi aquilo, ela estava em promoção, era uma revista gigante, bonita, eu tenho essa revista até hoje. É bonita e tal. Aí eu falei, tem as letras traduzidas, vamos aprender as letras? Aí eu fui folheando tal e cheguei na letra de Express Yourself. É uma letra que ela tá falando, gente, num contexto de mulheres se expressem sim, não se calem, e façam sim seu homem se expressar.
Essa música foi considerada um hino feminista na época. E hoje ela também tem sua força. Mas na época aquilo foi muito potente. A Madonna entrava cantando isso de terninho, entendeu? Então, assim, é do tipo, de igual para igual. Né? Então, assim, procurem saber sobre isso. Essa música, ela mudou, assim, uma grande parte da história da arte, inclusive, né? Da arte da música. Quando eu vi aquilo, eu entendi que não era sobre, no meu caso, não era sobre amor, porque eu nem amava ninguém, eu nem sabia quem eu era, se eu era gay, se eu não era, mas sim, todas as agressões eram por conta de homofobia. E aí, no dia seguinte, eu cheguei na escola, né, no colégio, eu sentava num lugar aqui, né, perto da parede, junto com essa galera de umas 6, 7 pessoas que me agrediam diariamente. Um chegou até a me roubar dinheiro, inclusive. Eu olhei pra frente, tinham 3 alunos que não eram desde o primeiro ano, né? Eles tinham entrado naquele ano. Esses 3 alunos, eles eram bolsistas, porque eles jogavam vôlei pela escola. Eu não sentei com aqueles, eu sentei com os meninos do vôlei. E aí, pra aula de educação física, eu não ia mais na aula comum. Eu fui jogar vôlei. Mentira, eu ficava sentado no banco olhando os meninos jogar vôlei. Eu gostava de vôlei, eu jogava vôlei na praia, mas eu não jogava profissionalmente, porque na praia era uma altura rede, na escola a altura era profissional, né? E os meninos lá sacavam por cima, eu só sacava por baixo, então eu me sentia menos por causa disso, mas eu me sentia seguro. A professora Nete, que era a treinadora, ela não sabe o bem que essa mulher me fez até hoje. Eu nem tenho contato dela. E ali eu me senti acolhido. No terceiro ano, eu mudei para o período da noite, mudei de turma. E aí eu aprendi a ficar bocudo, porque eu assisti um filme chamado Na Cama com Madonna. E a Madonna dá umas respostas atravessadas, né, para algumas pessoas. Então eu aprendi a ficar bocudo. Então eu não revidava, mas no segundo ano eu mudei de grupo, me isolava. Mas no terceiro ano eu tava sozinho, sem conhecer ninguém na turma. Então eu aprendi a ficar bocudo. Então eu dava uma resposta para um, para outro, né, comecei a ficar bocudo. Terminei o ensino médio e fui fazer faculdade, fiz psicologia e tudo mais. A psicologia entrou na minha vida também porque eu não sabia direito que era um psicólogo, eu gostava da psicóloga que eu fui, eu tinha feito poucas sessões, 3, 4 sessões com ela, né? E ela sugeriu que eu fizesse psicologia e eu queria artes cênicas, mas eu não tinha coragem de fazer artes cênicas, porque ator é viadinho, né? Quem gosta de novela é viado, né? Quem gosta de Madonna também era viado na época. Hoje também, né? A gente sabe disso. Mas na época era um estigma gigante. Então falar que gostava de Madonna... Eu lembro que um vizinho falou assim... Seu primo sabe que você gosta de Madonna? Eu falei, não tem que saber gostar. Quem gosta sou eu, não é ele. Mas várias coisas eu aguentei ali. Onde eu quero chegar com isso? Este padrão de violência que eu sofri repercutiu no meu primeiro casamento. E não confundam com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique não é essa pessoa que eu estou falando aqui. O Paulo Henrique é a pessoa mais doce que eu conheço na minha vida. Mais doce. A melhor pessoa que eu conheço na minha vida é o Paulo Henrique. É o segundo marido. Mas o primeiro marido, ele me agredia quase que diariamente, fisicamente. Rojões. Já não é mais marido, ainda bem, né? Nem sei onde anda essa criatura errante, ainda bem. Mas meus pais não sabiam disso. Nunca ninguém soube disso. Eu carreguei por anos uma história onde eu saí como errado, porque ele escorregou numa escada e as pessoas acharam que eu empurrei ele. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ele me agredia diariamente. E aquele menino que achava que não podia revidar, constelou no futuro numa relação onde achava que tinha que aceitar tudo. Então, o ciclo de violência lá do bullying pode levar o adulto a aceitar violências, a normalizar violências que não têm que ser normalizadas. Olha a importância desse período escolar, porque nessa fase é quando a personalidade está se formando. E as experiências que a gente tem ali são as experiências que vão levar a gente a enfrentar de uma forma ou de outra a vida. E aí eu quero trazer o Marcos Lemes, que não tá na live, né? O gato não tá mais com o Instagram, mas o gato, ele tem 3 livros, gente, que eu já fiz review. O combo viado e bicha. Rodrigo, mas viado e bicha são termos pejorativos. São. Só que ele usa isso aqui
para tentar trazer uma leveza pra merda que a gente vive. São 24 histórias, intencionalmente 24 em cada livro. E ele vai trazendo Viado 1, Viado 2, Viado 3. Quem quiser comprar esses livros tem que entrar em contato com a Alfarrábio Editora, né? Da Dalila. Ou com o Marcos, mas o Marcos ele não tem mais rede social. Ele saiu das redes sociais também, porque, enfim, tem muitas coisas tóxicas, né? Ele fala sobre isso, ele tem um trabalho sobre isso, inclusive um trabalho artístico sobre isso. Entrem pra ver, porque tá falando sobre... Aqui hoje eu tô falando do Carlos Teixeira, mas aqui ele tá trazendo tantas outras. Ele fala da criança que lavava a louça e a mãe e o padrasto mataram. Ele vai falando de vários casos aqui. Então o bullying muitas vezes tá dentro de casa. E aí como é que você tem um conselho tutelar, né, brincando com o meme do conselho tutelar, você tem um conselho tutelar que tem que cuidar dessa criança, desse adolescente, sabe do histórico e devolve essa criança para os pais, para a família que está agredindo e essa criança é assassinada depois. Isso é real. Acho que é Ribeirão Pires, né? Aqui do nosso ladinho, aqui, grande metropolitana, da região metropolitana de São Paulo, né? Então, assim, isso porque estamos falando de uma região grande, né? Imagina o que acontece Brasil adentro. Imagina o que acontece Brasil adentro. Então, assim, se você é uma porra de um conselheiro tutelar, veja, tenha atenção. Não fica só, como a gente sabe por aí, né? Que não tô falando de um conselheiro, tô falando de algumas histórias que a gente ouve, que tá mais preocupado em pregar a palavra de Deus pra fuder com a cabeça de uma pessoa que não tá dentro daquela religião que ela espera que ela esteja. O Estado é laico, só que a violência afeta todo mundo. E a violência pode ser propagada, inclusive, em nome de Deus. Vide Santa Inquisição. Vide Santa Inquisição. Tá? Então, assim, tô bravo, tô triste. Essa é uma história que me afetou muito, porque quando morre Carlos Teixeira, morre um pouco de mim. Porque essa história como dizem, caso isolado aqui e ali. Não é caso isolado, porque está em todo lugar. Aqui temos 48 histórias contando sobre isso, documentadas pelo Marcos Lemes. 48. São muitas mais. Nosso país é o que mais mata pessoas trans. Sigam o perfil Manto da Transição, da querida Adélia Nicoletti, que ela lançou um livro, Manto da Transição, que é sobre transmasculinidades, relatos de mães e filhos trans. É de uma nobreza, é de uma lindeza poética. Eu vou fazer o review desse livro. Eu estou terminando de ler. Eu vou fazer o review desse livro. Mas eu, Rodrigo, tive a sorte de encontrar uma Madonna na vida. Tive a sorte de virar bocudo. E tive a sorte de não enfrentar grandes agressões físicas como o Carlos enfrentou. Apanhei. Fui roubado. Fui estuprado. Né? Pensava em suicídio, né? Então quando surge essa música, quando as pessoas falam assim, por que tanta tatuagem da Madonna? É porque a Madonna, através das músicas, me ajudou a pensar a minha vida, porque eu não tinha terapia, porque terapia era fora do nosso padrão, da cogitação, não tinha informação que eu podia fazer na faculdade, porque não tinha informação, não tinha internet. E hoje, com informação, as pessoas também não chegam. As pessoas não chegam. Não se esqueçam que nós temos equipes que podem ser multidisciplinares. Então, é um apelo para os profissionais. Como é que vocês vão lidar com o bullying? Porque ele existe. E não é só falar assim, senta o cascudo de volta. Eu estava conversando com o Marcos num café. A gente saiu de um evento, acho que a gente foi ver uma peça sobre masculinidade, né, do Sérgio Pires, né, lá no Sesc São Caetano, e a gente saiu de lá e foi tomar um café à noite aqui no Franz Café em Santo André, na Portugal. Cheguei com o Marcos e a gente conversa vai, conversa vem. Ele estava falando sobre o livro nem tava, os livros Viado e Bicha nem estavam publicados ainda, ou era o Pedro, porque ele também tem o Pedro, eu acho que não estavam publicados ainda. E aí a gente estava falando sobre como cada um enfrentou. Eu não tinha recurso interno psicológico de enfrentamento não no sentido de atravessar a situação, no sentido de confrontar o outro.
eu aceitava calado porque eu me achava indigno. Eu me achava indigno. Né? Então era como se eu merecesse aquilo. E aí eu tinha dentro da minha cabeça uma crença espírita, kardecista, de karma, onde o que eu estava sofrendo é porque eu teria sido muito ruim na outra encarnação, e aí eu estava pagando os pecados agora. Porque tem, né? Muitas vezes o karma pode ser entendido dessa forma, e talvez até numa lei de ação e reação, para quem acredita em encarnações, ou mesmo dentro dessa, em lei de ação e reação, pode. Entretanto, hoje, olhando para trás, eu questiono isso e falo assim, será que tem que funcionar dessa forma? Né? Será que a punição é tão promissória ao longo de existências? Né? Não sei. Eu acho que às vezes é até um pouco perverso, né, pensar sobre isso, mas eu não vou polemizar isso aqui agora. Mas eu mudei esse pensamento, mas eu agia dessa forma, era como eu agia. Por isso que eu digo, psicólogos, sempre, meus alunos, sempre, isso antes de ser junguiano, porque o Jung tem a Imago Dei, né, o conceito de imagem de Deus interno, e eu já falava isso sem conhecer Jung quando eu era da Gestalt terapia. Eu falava, se você quer saber como funciona uma pessoa, também veja como é o sistema de crença dela, porque ela vai agir de acordo com aquilo. Né? As crenças dela vão levar ela, a crença religiosa vai levar ela para agir de uma forma ou de outra, ou estar em desacordo com aquilo, e o conflito pode surgir daí. Então hoje eu questiono isso, mas naquela época eu agia dessa forma. E eu via Gaspareto e não sei o que, e rezava. Minha avó ia muito na missa, e teve uma excursão da igreja que foram para Jerusalém e trouxeram uma medalhinha, né? Uma medalhinha que dizia que dentro dela tinha terra da manjedoura de Jesus. Se tinha ou não tinha, eu não sei, porque eu acho que tanta medalhinha que lá já deve estar um buraco, né? Então, deve ser igual a areia, não sei onde que eu estava vendendo, né? Enfim, mas eu catei aquela medalhinha piquitica, assim, gente, era piquitica, assim. E não carregava ela no peito, eu carregava ela no bolso da calça. E aquilo me dava uma sensação de segurança, que eu estava protegido por Deus, por Jesus. E aí, quando esquecia essa medalhinha, parece que tudo acontecia. Não sei o que é psicologicamente, né? A gente pode dizer psicanaliticamente que eu estava atuando. Acting out, né? Não a atuação de ator, mas o acting out, né? Estava agindo para atrair algo para mim mesmo. E aí, isso acontecia. E eu ficava pensando muito nisso, né? Eu precisava ter buscado, precisava ter trazido, não sei o quê. Até que um dia eu perdi essa medalhinha. Eu me desesperei. Então, eu não desenvolvi um transtorno obsessivo compulsivo, mas poderia ter desenvolvido a partir dessa experiência, onde eu poderia me conectar a uma ritualística para segurança, para proteção. E aí, não é fé apenas, é uma ritualística, porque é um obsessivo compulsivo, porque se eu não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Semelhante a, se eu não trancar a porta 3 vezes, meus pais morrem. Crenças irracionais do transtorno obsessivo compulsivo. Então, olha quanta coisa uma pessoa pode desencadear, e depois ela pode reproduzir essa violência com outras pessoas, com os próprios filhos, com os colegas, com a família, e por aí vai. Né? É um dominó. Então a gente precisa começar a interromper isso. Só que eu digo mais, a gente precisa que os profissionais de saúde e os profissionais da educação ajam. Porque é na escola que muitas vezes as coisas acontecem. É na escola que as pessoas se conhecem e saem falando merda no Twitter, uma sobre a outra, adolescentes. É no WhatsApp que criam grupos de exposed das pessoas. É no WhatsApp que criam um grupo na escola de quem beijou quem chupou quem. E aí a primeira experiência sexual de uma pessoa de 14 anos, mas não tinha que estar transando. Lembra a tua época como era? Provavelmente você fez isso com 10, 12. Né? E por que agora não? Porque é curiosidade sexual. Aliás, idade de consentimento é 14 anos, né? Para quem não sabe, né? Pela lei. Maturidade psicológica é outra coisa, né? Mas assim, a lei vai ver dessa forma. Então, assim, para de julgar e falar, não devia estar fazendo isso, porque faz. E se você olhar para tua vida, talvez teu teto seja de vidro muito mais frágil do que esse. E se você não passou por isso, tenha empatia, porque você não é o arauto. Você não é a pessoa mais forte e a sabedoria suprema e exemplo para todo mundo.
né? Então, eu quero trazer um outro livro do Marcos Lemes também, que chama Não. Não. É um livro que fala sobre violências. Esse livro, quando eu fiz o review no meu canal sobre esse livro me tocou como nenhum outro livro me tocou. Esse livro, lá no canal, Rodrigo César, quando eu falo do review dele, eu falo sobre o bullying que eu sofri, sobre o relacionamento abusivo que eu sofri. Porque é sobre isso que fala esse livro. Porque é do tipo, assim, ó, não conta pra ninguém. Porque quem sofre violência, caros professores e caros médicos, caros psis e caros pessoas e diretores e coordenadores pedagógicos e profissionais, muitas vezes está sob ameaça, não conta pra ninguém. Vamos falar de abuso sexual, porque eu preciso falar disso aqui também. Sabe por que muita gente não quer que se ensine sobre sexualidade na escola? Porque o abuso sexual está dentro da escola. E a gente está cansado de ver notícias que quando a criança teve orientação sobre sexualidade na escola, ela entendeu o que aquela pessoa, aquele agressor estava fazendo, que muitas vezes não é o padrasto, é o papaizinho biológico, tá? Ou às vezes até uma familiara, tá? Porque existe muitas vezes a violência sexual por parte de mulheres para meninos e meninas, tá? Exatamente. A criança não entende e ela passa a entender que aquilo é errado. Só que vocês acham que violência sexual necessariamente ela é agressiva? Não, não. Muitas vezes vem permeada de docinho, de carinho, de dengo, né? E a violência sexual muitas vezes, ela, a gente entende como violência porque sabe que é violência. Mas ela não é uma agressão necessariamente, no sentido de às vezes não tem dor. Porque a criança está desenvolvendo, né, como Freud coloca os estágios psicossexuais, né, que cada época do desenvolvimento tem uma região corporal ativada. E muitas vezes essa pessoa agressora, que a gente sabe que é uma agressora, ela não está machucando, maltratando, ela está alisando. E se está alisando, falando que é carinho, aquilo ali talvez seja entendido como prazeroso por esse corpo. E essa criança, psiquicamente, não sabe, não tem entendimento do que está acontecendo ali. Só que quando tem uma aula, descobre que aquilo é errado e denuncia. Então, já parou para pensar como o problema também não é só os pais, ou melhor, não é só a escola, também são os pais, só que os professores, a coordenação, direção e profissionais da saúde são sim treinados para entender isso. Se eu sou médico de pronto-socorro, eu tenho que estar atento a questões de violência. Eu não sei como é em outros municípios, mas aqui em Santo André, ainda bem que violência, quando chega assim, a gente tem que notificar. A gente tem que fazer uma notificação compulsória, né? E muitas vezes esse era um caso de notificação compulsória para virar estatística já no pronto-socorro da agressão e não só da morte do menino, né? Mas também para não sei se foi acionado o conselho tutelar, não sei se foi acionado outra instância, né? Então a gente também tem isso, polícia e tudo mais. Era o caso de boletim de ocorrência, não sei se foi feito dentro do hospital, não sei, aí me falha essa pesquisa. Então o que eu quero falar para vocês é, não adianta só culpabilizar a vítima, não adianta só culpabilizar os agressores, é um sistema maior, do qual nós, profissionais, fazemos parte, do qual nós temos que tomar partido sim. Não é porque não está dentro do meu consultório, porque hoje eu não tenho ninguém com essa demanda. Creio, passando de cabeça aqui, não tenho ninguém diretamente com essa demanda. Mas se tiver, eu vou ter que agir. Não importa se eu estou dentro de um consultório com ar-condicionado em São Caetano do Sul. Não importa. Eu tenho que, sim, olhar para isso. Porque famílias ricas também acontecem. Bullying acontece em todas as classes sociais. E como é que eu lido com isso? Psicólogos, no nosso código de ética lindo, está dizendo assim, denuncie caso alguma pessoa esteja em risco. Porque às vezes a gente atende o agredido, mas às vezes a gente atende o agressor também. E aí, vocês sabem para quem denunciar? Porque se acontece a merda na nossa frente, é nosso dever pra gente não ser cúmplice, tá? No código de ética. É uma das poucas vezes que a gente pode quebrar sigilo profissional. E vocês sabem para quem que a gente denuncia? É pro Linha Direta? É pro CVV? É pro 190? Para quem que a gente denuncia?
Fica aí o questionamento. Eu não vou dar resposta aqui, não. Eu acho que cada psicólogo tem que ter vergonha na cara e buscar saber o que é que faz com essa merda de profissão que a gente tem. Merda não, com essa bênção de profissão que a gente tem. Merda no sentido de raiva que eu tô. Dessa bênção, porque o conselho fala que tem que denunciar, mas também não fala como. Na minha faculdade eu não tive aula sobre isso. Não sei se hoje está tendo. Eu me formei também na era do paleolítica. Mas não se falava. Mas já se dizia sobre isso. Aí a gente tem alguns profissionais que ainda insistem em falar assim, eu não vou quebrar o sigilo, porque senão o paciente não confia em mim. Só que, meu filho, se você não quebrar porque está previsto em lei que seja feito, não é que possa ser feito, é que seja feito dessa forma, você é cúmplice. A gente é cúmplice. E aí? Só que aí, psicólogo também, eu vou puxar para minha raça. Psicólogo também tem uma coisa assim, vou mandar uma cartinha para a escola e esperar a resposta da escola. Quem é psicólogo já pediu carta para uma escola, sabe que muitas vezes o relatório que vem não diz respeito sobre aquele aluno, né? Parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V de outra pessoa só trocando o nome. Que às vezes a pessoa que está na nossa frente não é a pessoa que eles parece que são outros alunos. E a gente se resolve com um relatóriozinho. Só que quando a gente opta por trabalhar com esta demanda, com esta população jovem, a gente tem que sim, inclusive precificar para isso, nossa sessão precificada para isso, para que a gente tenha assim a possibilidade de ter que ter uma videochamada, ter que ter reuniões, videochamadas no plural. Então a gente precisa sim se apropriar da nossa profissão como instrumento de mudança social. Não adianta só a gente ficar, como diz a música dos Mutantes, a saudosa Rita Lee e afins, na sala de jantar, ocupados em nascer e morrer. Não adianta. Nós temos na profissão uma possibilidade de mudança social. Então essa médica que manda embora e grita com um menino que está com dor e olha que ele fala que ele tem escoliose, ele pode ter escoliose, mas que mais? Será que ela está ouvindo atenção integral? Ah, mas aí, Rodrigo, você não está vendo, de repente o plantão estava não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foda-se. Você está com uma vida na tua mão que está referindo dor. Aí mandaram o menino pra psiquiatria, porque tá com dor. Mandaram o menino pra psicologia, porque tá com dor, porque tá sofrendo bullying. Economiza, gente. Quem é porta aberta no sistema de saúde tem que tomar algumas medidas, sim. É responsabilidade. É responsabilidade, porque nós perdemos mais uma criança. Mais uma criança. Numa sucessão de erros. Ah, Rodrigo, mas de repente aquela escola está dentro de uma comunidade e a direção está sendo atacada, está sendo ameaçada. Ok, pode estar sendo ameaçada, mas se você vai dar uma punição, né, de repente você sofre uma retaliação. Mas e se a escola começar a pensar numa possibilidade educativa, criativa? Tem filmes sobre isso. Com inspirações para se pensar sobre. Tem um filme que me falha o nome do filme, mas eu assisti na Netflix. Quem souber, bota aqui nos comentários, ou aqui ou no YouTube. Que é um filme de um professor que vai trabalhar com jovens, né, que são marginalizados, né? E ele vai descobrindo a história de cada um. Ele descobre que, por exemplo, o menino que é meio traficante, o quanto que ele sofria e o quanto que o trabalho desse professor estava sendo importante para ele enquanto transformação pessoal. E é sobre isso que eu estou falando. O quanto que nós somos responsáveis por uma transformação social e pessoal de quem está na nossa frente. E não precisa ser uma psicoterapia de meses, anos, décadas. Quem é psicólogo hospitalar sabe que às vezes nosso atendimento com o paciente dura 5, 10 minutos. Dentro de um leito, dentro de um quarto, diante do leito. E aquele atendimento pode ter repercussão muito positiva, sim. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Então, quem me perguntou outro dia por que a Madonna salvou minha vida, tá aqui. Eu tive essa sorte. E é por isso que eu sou grato e sou fã. E as músicas me inspiram cada vez mais e mais. E por isso que eu faço tanta tatuagem dela, porque eu gosto da arte. Porque Madonna é artista. Madonna é provocativa, ela promove reflexões. Então, é só isso que eu queria dizer para vocês. Agora eu quero ler comentários aqui.
O Kaique falou, boa tarde, Rodrigo. Essas situações que mudam a vida inteira de um jovem, super complicado, exatamente. Isso vai determinar muitas vezes a autoestima da pessoa, como ela vai trabalhar lá na frente. Bullying, homofobia, racismo e por aí vai. Feminicídio, misoginia e por aí vai. Xenofobia e por aí vai. O Júlio colocou aqui pra gente. Eu sofri bullying também por ser gay, mas era só xingamento. Quando adulto, comi metade desses abusadores. Olha, às vezes pode acontecer, Júlio. Pode acontecer. Um dos rapazes que me fazia bullying, foi muito engraçado isso, né? Uma vez, essa minha amiga dessa sala de aula, ela virou jornalista e um tempo ela fez um trabalho de assessoria de imprensa pra mim. Ela me colocou para dar entrevista numa televisão, no SBT, ao vivo, 7 da madrugada. E aí ela pegou, me colocou lá tô eu. Aí esse menino, que ela conhece esse menino, ela tem contato com ele ainda, eu não tenho também. Ele pegou, eu botei o stories, né? Ela recompartilhou o stories da notícia e ele escreveu assim pra ela: nossa, que legal, esse menino estudou com a gente, né? Estudei, sofri na tua mão, seu filho da puta. Mas espero que tua consciência tenha pesado, você tenha se transformado numa pessoa melhor. Mas enfim, o jogo virou, né? Rodrigo, também sou de Santo André, estou no SESI e morava na Vila Lutécia. Olha só, Felipe também chegou. Bom dia, gato, você tá bem? A gente tá chegando no fim da live, mas ela vai ficar gravada. É uma live sobre bullying. É um recado. Jornalistas também, né? Porque o Felipe é jornalista. Apesar de estar mais ligado ao entretenimento, ele vai retratar também ali espetáculos e tudo mais sobre temática, essa temática que a gente está falando aqui também, inclusive, né, outras também. Mas, quanto nós profissionais precisamos usar a nossa profissão como transformação social? É esse o meu questionamento, tá? E, Júlio, eu não estudei no SESI, mas sei onde é o SESI. Eu adorava o SESI, porque eu via no Mundo da Lua, o Lucas Silva, ele estudava no SESI, né? E a gente tem o SESI aqui em Santo André também, mas eu estudava em outra escola. Não sei como que era o SESI em termos dessa temática que a gente está falando aqui. Gente, é isso. É uma live onde eu queria mais falar, desabafar, porque eu tô mexido, tô sensibilizado com esse guri, né, e com tantas outras histórias, né? E aí, você é um pai deste menino, uma mãe deste menino que agrediu o outro, e você leva eles foragidos. O que você tá dizendo pro teu filho? Tá dizendo pro teu filho que quando você tiver uma Porsche, você pode matar alguém e falar: eu vou ali e já volto, tá? Tá dizendo isso pro teu filho. Tá dizendo isso. Tá dizendo que quando você atropela uma pessoa, é só não dar flagrante, matar essa pessoa, é só não dar flagrante. E eu tô falando de outros casos, não tô falando desse, do Porsche. É só não dar flagrante que, beleza, depois eu pago um dinheirinho aí, tá tudo certo. É isso que você tá ensinando. Essas pessoas estão no nosso entorno, com essa falha de caráter. E muitas vezes falando mal de um partido ou de outro, porque tá projetando nesse partido a própria sombra. E quando eu agrido o outro, o que é que eu quero aniquilar no outro? Por que eu quero agredir o outro? O que o outro tá me mostrando que eu também sou e eu não tô aceitando? Fica aí o questionamento também. É sobre isso. Tô aqui pensando se tem mais alguma coisa. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Vai ficar salva, eu vou... essa semana ou a outra, eu juro que eu tento publicar no Facebook, não, no YouTube, que tá meio paradinho. Eu sei, o canal Rodrigo César Investe também tá paradinho, gente, mas eu me sobrecarreguei de trabalho esses dias, esses meses, e optei por dar um tempo, né, pra eu não adoecer. Vou retomando as coisas aos poucos, né, conforme as pernas vão dando tempo, e é sobre isso. Quem quiser mandar mensagem, comentários de ódio não serão aceitos, né? Comentários de ódio serão denunciados, bloqueados, excluídos. Tá bom? Acho que é isso. Um beijo. Tchau, tchau. E quem eu vejo na Madonna?